nesta noite, que diz lá em João capítulo 3, versículo 14: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, aplica esta palavra ao nosso coração nesta noite, em nome do Senhor. Amém. Queridos, a palavra do Senhor nunca volta vazia. Ela sempre fará aquilo que apraz ao coração de Deus. No inverno de 1855, numa manhã gelada em Londres, um jovem garoto de 15 anos, no meio de uma nevasca, com um vento forte, neve caindo, entrou na primeira porta que estava aberta. E era uma igreja metodista, e em Colchester, uma região ali de Londres. E este jovem entrou naquela igreja para se abrigar do frio. E naquele momento um pregador, um homem que nós não sabemos o nome dele, que a história não registrou o nome, estava lendo e pregando a palavra do Senhor em Isaías 45, 22. Que diz: olhai para mim e sede salvos, todos os confins da terra. E é interessante que o pregador, pregando esta palavra para todos que estavam naquela manhã, naquele recinto, parou a pregação e olhou para aquele garoto de 15 anos, e disse: jovem, olhe para Cristo. Nada há na vida que você precise mais, senão olhar e viver. Não há nada que você precise mais do que olhar para Cristo e viver. E aquela experiência transformou o coração daquele jovem, a ponto de, alguns anos depois, aproximadamente 45 anos, ele, quando termina a sua vida aqui na terra, e ele terminou cedo, ele ficou conhecido como o príncipe dos pregadores. É Charles Haddon Spurgeon. Eu tenho me deliciado com os materiais do Spurgeon nesse tempo. Ao mesmo tempo que eu leio coisas da atualidade, ao mesmo tempo que eu leio atividades e relatórios, informações sobre o crescimento da igreja, sobre vida cristã, eu também me pego lendo esses homens que lá no século XIX, às vezes até no século XVIII, sem a tecnologia que nós temos, sem os recursos que nós temos, fizeram grandes e notórias coisas para Deus, porque eles olhavam para o único que é digno de ser louvado e adorado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós adoramos as coisas deste mundo, nada muda na nossa vida. Quando nós adoramos as coisas que o homem cria, e o homem é capaz de criar coisas tremendas e maravilhosas, a nossa vida não muda, embora eventualmente possa ter até alguma melhoria na qualidade de vida. Nós não duvidamos disso, mas a vida de um ser humano não são esses dias que ele passa na face da terra. A nossa vida consiste em uma preparação para estarmos na eternidade com o Senhor. E só há um caminho que leva a essa eternidade. É olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que pode repreender todo o efeito do mal contra a nossa vida. E é interessante que o escritor aqui de João, ele está apontando para um fato que os judeus conheciam muito bem. No versículo 14, ele aponta para a figura de Moisés, e ele aponta para um momento onde o povo de Deus agiu como o povo do mundo. Onde o povo de Deus se esqueceu que havia um Deus, que havia um Senhor sobre as suas vidas. E a Bíblia diz que eles, no meio da caminhada no deserto, quiseram voltar para trás. Assim como hoje muita gente tem voltado para trás.
Muita gente tem deixado a fonte do Deus vivo e verdadeiro, trocado por fontes rotas, trocados por fontes que não são verdadeiras. Muitas pessoas estão vivendo dias de engano. E aquele tempo, no tempo de Moisés, as pessoas começaram a murmurar, começaram a reclamar, tiraram os olhos da promessa de Deus e colocaram os olhos naquilo que eles estavam vivendo. E toda vez que nós tiramos os olhos das promessas de Deus e colocamos os olhos na realidade circunstancial que nós estamos vivendo, nós tendemos a desistir e desanimar. Por isso a palavra do Senhor nos orienta para que nós nunca tiremos os olhos de Jesus. Porque Ele é aquele que nos chamou, Ele é aquele que nos conduz, Ele é aquele que nos orienta, Ele é a lâmpada para os nossos pés através da sua palavra, Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Por isso Jesus aponta para si. E aqui a figura do Velho Testamento aponta para Jesus, porque naquele meio daquela murmuração, no meio daquela contenda, as pessoas querendo matar Moisés, as pessoas brigando com Moisés, as pessoas querendo voltar atrás. A Bíblia diz que houve um levante enorme de serpentes que picaram as pessoas. E você sabe que quando uma pessoa é picada por uma serpente, é questão de horas para que ela morra. Não é diferente hoje. O pecado, ele tenta inocular em nós o mesmo vírus mortal, o mesmo veneno mortal que é o pecado. Então logo o pecado é consumado em nossa vida, assim como o veneno de uma serpente entra em nós e começa a paralisar os nossos músculos, começa a paralisar a nossa atividade cerebral, também o pecado faz a mesma coisa. E lá no deserto, como ainda não era o tempo de Jesus vir a este mundo, então diante daquela terrível catástrofe, porque muitas pessoas já tinham morrido, se você for ler o texto de Números, onde está relatado essa história, você vai ver a grande quantidade de pessoas que morreram no meio daquele deserto, porque estavam murmurando, reclamando da vida, estavam brigando, criando confusões, ao invés de olhar para o autor e consumador da fé. Eles podiam olhar para a coluna de nuvem, eles podiam olhar para a coluna de fogo, mas preferiram olhar para a realidade que estavam vivendo. Então quando eles olharam e viram aquela realidade e não conseguiram lidar com aquilo, veio um grande problema, e aí eles vão clamar a Moisés e diz: Moisés, por favor, ore a Deus, peça a Deus para que faça algo por nós. E naquele momento, Deus pediu para que Moisés fizesse uma serpente de bronze e colocasse essa serpente numa haste. E esta haste era colocada sobre um lugar. E todas as vezes em que as pessoas então eram picadas pelas cobras que estavam naquele lugar, elas olhavam para aquela serpente e elas eram imediatamente curadas, miraculosamente curadas, porque aquela serpente representava o poder de Deus que opera sobre a vida das pessoas. Então aquele momento foi um momento transitório, e Deus teve que depois mandar destruir a serpente, porque alguém começou a idolatrar a serpente, alguém começou a fazer culto para essa serpente, e foi necessário que Deus mandasse destruir a serpente, aquela serpente de bronze, porque as pessoas estavam desviando o foco do olhar do Deus verdadeiro para as coisas que são criadas pelas mãos humanas. Por isso a palavra do Senhor nesta noite quer nos convidar a olharmos para aquilo que traz solução, para aquilo que muda a nossa vida, para aquilo que pode fazer uma grande e eterna diferença em nós. Então da mesma forma que Spurgeon foi desafiado a olhar para Jesus, hoje nós também somos chamados a fazer o mesmo. Nós somos chamados a olhar para Deus, olhar para Jesus. Porque quando olhamos para as realidades deste mundo, nós podemos nos perder, nós podemos enfraquecer a nossa fé, nós podemos perder o nosso referencial, mas se nós olhamos para Jesus, nós jamais seremos decepcionados. À medida em que nós caminhamos nesta terra, meus irmãos, nós somos convidados a erguer os olhos para Jesus, assim como o povo de Israel olhava para aquela serpente no deserto. E ao refletirmos neste domingo de ceia, eu quero ministrar ao seu coração 3 princípios da palavra, que nós encontramos aqui neste texto, nesta passagem de João no capítulo 3, versículos 13 a 21. 3 verdades essenciais para quem deseja atravessar esta jornada da vida terrena para a eternidade com Cristo. Eu não sei se você sabe, mas
o que está escrito na palavra de Deus a respeito dos 40 anos de peregrinação do povo no deserto. É uma função pedagógica para nos ensinar o que é a nossa travessia hoje neste deserto da vida. Da mesma forma como o povo de Deus saiu do Egito para ir para a terra prometida, a Canaã, nós também saímos do nosso Egito, o lugar do pecado, o lugar onde éramos escravizados, e nós estamos neste deserto da vida, caminhando para a Canaã celestial. Aqueles homens e mulheres estavam caminhando para chegar numa terra que mana leite e mel. Nós estamos caminhando para chegar na eternidade, para desfrutar da glória eterna do Senhor, pisar em ruas de ouro, em muros que são cercados com joias, em lugares onde a luz é resplandecente, em lugar onde a presença do Senhor é constante, para que a glória do Senhor seja manifesta sobre a nossa vida. Então o que fazer? Nesses dias em que nós lutamos com tantas dificuldades, com tantas coisas que nos distraem, nós precisamos parar e precisamos olhar para Jesus. E a proposta do Senhor, o convite do Senhor neste texto, nesta passagem é: olhe para mim e experimente o dom, o presente da vida eterna. Olhe para Jesus e experimente o presente da vida eterna. O que o escritor de João está dizendo para nós é que se nós tiramos os nossos olhos de Jesus, nós vamos olhar para as impossibilidades do mundo. Nós olhamos para as impossibilidades do nosso corpo, olhamos para as impossibilidades das enfermidades, olhamos para as realidades que parecem não mudar ou às vezes até piorar. Mas nós precisamos olhar para Cristo, nós precisamos olhar para o Senhor, nós precisamos experimentar este cuidado, e este é o convite de Deus: experimente-o, experimente. Deus não é um Deus para você ter uma experiência única e exclusiva, não. Deus é um Deus para você caminhar com Ele, se relacionar com Ele, não de vez em quando, mas todos os dias. Assim como no jardim, todos os dias o Senhor descia a estar ali para conviver com Adão, com Eva, na viração do dia, assim também o Senhor espera que eu e você possamos caminhar com Ele. Que nós possamos viver em novo tempo, em nova vida, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e que nós possamos levar ao Senhor todas as inquietações da nossa alma. Agostinho disse uma frase interessante: tu nos fizestes para ti, e o nosso coração está inquieto, enquanto não descansar em ti. Enquanto nós não aprendemos a descansar em Deus, o nosso coração está inquieto. Mas quando nós somos capazes de passar 15 minutos, 20 minutos diante do Senhor, em oração no nosso quarto em secreto, nós somos capazes de aprender a descansar no Senhor. Este aprendizado aqui na terra é um aprendizado supremo, porque a salvação nos foi dada, mas agora nós temos que aprender a viver esta salvação. Nós temos que aprender o dom da salvação que Cristo nos deu. Nós temos que aprender a desfrutar desta bênção, e a maior bênção chama-se paz. Paz que excede todo entendimento. Nem sempre Deus vai entrar na situação, nem sempre Deus vai agir na hora que nós esperamos, nem sempre Deus vai fazer um milagre espetacular, mas Deus vai mandar a sua paz em todo o tempo, e nós podemos confiar que quando nós abrimos o nosso coração e deixamos sobre o altar as nossas inquietações, Ele nos dá o verdadeiro descanso. Ele nos dá o verdadeiro descanso. Quando no deserto os pecadores ali precisavam olhar para aquela serpente de bronze, elas eram curadas. Aquele olhar era um olhar de uma fé simples, mas decisivo, porque salvava da morte física. Mas olhar para Jesus hoje é muito superior, porque naquele tempo as pessoas escapavam da morte física. Agora na vida, na nova vida, na vida do Novo Testamento, nós agora escapamos da morte eterna. Escapamos de algo muito maior, e portanto vivemos algo maior que Deus tem para nós. Mas pastor, o que é essa vida eterna? Será que eu vou no céu continuar vivendo essas mesmas realidades que eu estou vivendo hoje? Porque quando a gente fala que você vai viver a vida eterna, você fala misericórdia. Eu não quero viver um milênio inteiro com essa mesma realidade que eu estou vivendo. Mas não é esse o convite de Deus.
O convite de Deus não é para ter uma vida de mesmice lá. O convite de Deus é para ter uma vida diferenciada no céu. E a gente só pode entender aquilo que Deus quer fazer conosco na eternidade, se nós começarmos já, aqui e agora, experimentar o cuidado do amor de Deus. Por quê? Porque em João, no capítulo 17, versículo 3, a palavra do Senhor diz que a vida eterna é esta: que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Irmãos, se a gente for parar para pensar, você já parou para pensar quantos versículos tem na Bíblia? Se a gente fosse pregar um versículo por domingo, você vai passar uns 60, 70 anos pregando a Bíblia e não vai esgotar a Bíblia toda. Cada vez que a gente prega o mesmo versículo 2, 3 vezes, a pregação é sempre diferente, nunca é a mesma. Se outro pregador subir aqui e for pregar estes mesmos versículos, ele pode pregar de uma forma completamente diferente, porque a palavra se renova, porque a palavra é viva. Então nós nunca vamos esgotar o conhecer a Deus. Aqui na terra nós estamos num conhecimento limitado. Aqui nós só estamos com a revelação da palavra de Deus. Mas na eternidade nós o veremos face a face. Na eternidade nós desfrutaremos da sua companhia, nós desfrutaremos da sua amizade, do seu grande amor. Na eternidade nós o veremos como Ele é, e nós veremos a nossa vida como Ele é também. Por isso que a eternidade é algo diferenciada, porque a eternidade aponta não para uma mesmice, mas aponta por um conhecer profundo de Deus sobre a nossa vida, por algo que nós precisamos voltar os nossos olhos todos os dias. Portanto, meu irmão, minha irmã, não se distraia com as coisas passageiras deste mundo. O mundo vai ser cada vez mais interessante. A idade moderna marcou o começo das grandes feiras mundiais. Por volta de 1800 e pouco, começaram a acontecer as grandes feiras, porque o mundo viveu um boom de inovação tecnológica na virada dos anos 1700 para os anos 1800. Foi algo surreal, a começar pela invenção de uma coisa chamada telefone, né? Como é que pode alguém pegar um negócio aqui e falar com o outro através do fio e o outro escutar lá? Como é que pode gravar uma bolachona de um disco e botar ali para tocar e escutar a voz da pessoa? Como é que pode filmar uma pessoa andando e parecer a pessoa andando? Você consegue imaginar o que foi a grande revolução industrial, o grande começo do século XVIII? As pessoas ficavam maravilhadas com aquelas coisas. Quando abria uma feira mundial, as pessoas faziam filas, compravam ingressos meses antecipados para poder ver as novidades. Até o nosso imperador Dom Pedro II fez questão de ir numa dessas feiras, para ir lá conhecer o telefone, e trouxe o telefone para o Brasil. O Brasil foi o primeiro país da América do Sul a ter telefone. Telefone que ligava um palácio até a cidade de Petrópolis. Por que isso, irmãos? Porque o ser humano, ele é ávido por coisas novas. Nós somos ávidos por tecnologia. E nós agora vamos entrar num momento de crescente exponencial. É algo assim surreal que vai acontecer nos próximos anos. A tecnologia vai se desenvolver de uma forma tão profunda, mas tão profunda, que a gente daqui 30, 40 anos vai viver uma nova realidade, vai haver uma mudança completa no perfil da sociedade. Mas não se engane, os problemas do ser humano continuam os mesmos. Você pode ter uma Alexa para conversar com um idoso, e isso pode ser uma bênção. Isso pode ser uma bênção. Mas o vazio no coração do ser humano continua. E somente Jesus é aquele capaz e suficiente para preencher o vazio de cada alma humana. Não importa a tecnologia que o mundo possa criar, não importa as boas inovações que o mundo pode criar, o mundo ainda precisa de Jesus. Jesus ainda é o Senhor, Jesus ainda é o Salvador. Ele é aquele para quem nós devemos olhar, Ele é aquele para quando nós olharmos, nós encontrarmos a paz, nós encontramos a esperança, nós encontramos um fôlego de vida, algo que a tecnologia jamais poderá criar por nós. A tecnologia poderá até futuramente nos fazer ficar emocionados, mas jamais a tecnologia vai ser capaz de mudar o coração de um ser humano. E todas as pessoas que tiveram o privilégio de olhar para Jesus, esse privilégio fantástico de olhar para Jesus, trouxe mudança no interior.
foi dado a cada uma delas um novo coração. É por isso que nós podemos cantar hoje: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração impactado pelo amor de Deus sobre a nossa vida. Porque não engane, Deus ama a todos, mas somente aqueles que ouvem a sua voz, somente aqueles que olham para Ele, desfrutam desta presença maravilhosa. E esta mensagem, irmãos, continua sendo necessária ser pregada nesses dias. A tecnologia vai mudar a forma de nos comunicarmos, mas a mensagem não muda. A mensagem é a mesma: Jesus, 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 Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. Portanto, fixe os seus olhos em Jesus diariamente. E todas as vezes que nós nos reunimos na casa do Senhor para celebrarmos a ceia, há um exemplo mais visível ainda de Jesus, que são os elementos que são usados na ceia: o pão que representa o seu corpo, e o cálice que representa o seu sangue derramado em nosso favor. O segundo ensinamento desta palavra é que devemos abandonar as trevas e caminhar com Cristo na luz. O convite não é para nos escondermos de Deus, o convite é para nos aparecermos diante de Deus. No jardim, quando Adão pecou, ele percebe que ele está em uma enrascada, e ele se esconde. Ele faz a mesma coisa que uma criança de 2 anos de idade, que acabou de quebrar o abajur do pai e da mãe, faz. Esconde o abajur, se esconde no quarto. Aí o pai e a mãe já percebem que tem alguma coisa errada, vai lá perguntar: o que aconteceu? E aí a criança tenta desfazer. Ela nem tem ideia de como é que o negócio é complicado, mas ela faz isso. Por natureza humana ela faz isso. Mas nós precisamos abandonar. E este abandono não é no dia da nossa conversão, é abandono diário. Porque todos os dias nós precisamos nos converter ainda mais ao Senhor. Nós precisamos andar mais firmes neste caminho da luz. Nós precisamos entender que Jesus não veio para condenar, mas para salvar. Mas há pessoas que rejeitam a luz, e estes que rejeitam a luz, não rejeitam para estar condenados, eles rejeitam porque estão condenados. Aqui está a verdade, muitas vezes esquecida no século 21. Deus ama a todos, mas somente os que aceitam Jesus como seu Senhor é que podem tê-lo como seu Salvador. Não há possibilidade de uma pessoa ser salva se Jesus não for Senhor na sua vida. Jesus não veio para distribuir salvação, Jesus veio para resgatar um povo para si. A relação nossa com Deus não é uma relação de alguém que recebe um presente e faz o que quiser com o presente. Não, a nossa relação é muito maior do que isso. É uma relação de alguém que recebe um presente, desfruta o presente e vive este presente para a glória do Senhor. Esta condenação que recai sobre o mundo, ela é real, mas a graça de Deus, ela é suficiente para todos, porém somente eficaz para aqueles que dizem sim a Cristo. E essa continua sendo a prioridade da igreja do Senhor: levar pecadores ao arrependimento, levar homens e mulheres a serem constrangidos com o amor de Deus, para que possam orientar as suas vidas a uma mudança. Essa condenação é real para todos, mas o amor do Pai se manifesta plenamente na cruz. Qual é a maior manifestação do amor de Deus por nós? Horrivelmente, diríamos alguns, é a cruz. É a cruz que causa um escândalo para os judeus, que causa algo inimaginável para os gregos. É a cruz. A cruz de Cristo é algo que a nossa mente humana não consegue conceber. E às vezes ficamos perguntando: por que, Deus? Não tinha um outro jeito? Precisava ser dessa forma? Mas Deus escolheu dessa forma. E Ele não escolheu porque não ama Jesus, Ele escolheu porque ama você. É por amor a mim e a você que Jesus morreu naquela cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser achados, para que nós pudéssemos experimentar a graça, o poder e o favor do Senhor, para que este amor se manifestasse plenamente nas nossas vidas. Deus não quer filhos mal amados, Deus não quer filhos enjeitados, filhos que estão caminhando no lar, mas não estão contentes com nada. Deus não quer pessoas assim. Deus quer pessoas que navegam
no seu amor e na sua graça. Deus quer pessoas que aprendam a desenvolver um sentimento de gratidão nos seus corações, em qualquer momento ou circunstância que estejam vivendo nas suas vidas. Deus quer alguém que é capaz de pagar um preço mínimo, de dizer: Senhor, eu reconheço que muitas coisas do mundo são boas para a minha vida, mas aquilo que não me convém, eu abro mão para poder olhar para o Senhor e dirigir a minha vida na Tua vontade e no Teu querer, para a Tua glória. É isso que Deus espera de nós. Deus não espera que nós mortifiquemos a nossa carne para dizer: não tenho alternativa, sou obrigado a fazer isso. Não, Deus não quer ninguém obrigado a nada. Deus quer você com um coração totalmente voluntário a Ele. Deus quer que você o sirva, não por aquilo que Ele pode te dar, mas por aquilo que Ele é na sua vida. E se te faltam motivos para você louvar e glorificar ao Senhor pelo que Ele é na sua vida, isso é um sintoma de que você precisa parar, e você precisa estar um tempo aos pés do Senhor. Porque não se engane, as bênçãos que nós recebemos do Senhor para a terra são passageiras. Se Deus te abençoa com um bom emprego, você, o dia que morrer, não vai levar o emprego para o céu. O dia que você morrer, você não vai levar a casa que Deus te deu para você comprar, para você desfrutar. Você não vai levar para o céu. O que você irá levar para o céu é essa experiência maravilhosa de comunhão diária com o Senhor. De você poder abrir o seu coração diante do Pai, de chamá-lo de Pai. Quantos aqui têm o hábito de chamar Deus de Pai? Glória a Deus, olha, aplauda ao Senhor. Que bênção. Glória a Deus. Pastor, mas Ele não é o Senhor? Sim, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Mas acima de tudo Ele é o Pai amoroso. E é isso que Ele espera ouvir de nós. Pai querido, Pai de amor, Pai amoroso, Pai que me conhece, que conhece as minhas lamentações, as minhas lamúrias, as minhas percepções negativas do mundo, a minha fraqueza de fé, que percebe a minha dureza de coração muitas vezes. Mas não é um Pai que me repreende, é um Pai que me ama e me puxa para perto e diz: filho, você está aprendendo, você está crescendo, você está se desenvolvendo, você está dando prazer a mim, eu vejo você crescer, e eu sinto prazer no seu crescimento, eu sinto prazer em ver você estar aos meus pés, você abrir mão de algumas prioridades para estar comigo, você abrir mão de momentos para você ter tempo e comunhão para mim. É maravilhoso isso, irmãos. O coração de Deus fica tocado quando nós nos voltamos para Ele. Pastor, mas tem que ser uma pessoa muito especial. Não, irmãos, basta fazer. É interessante que Deus manda Elias dizer para Acabe que o Acabe vai morrer. Elias vai lá e fala para o Acabe: Acabe, bota a tua casa em ordem que Deus vai passar régua no você, peão. Você vai morrer. E a Bíblia diz que o Acabe tirou a roupa real, botou umas roupas de pano de saco, começou a orar, jejuar. Aí Deus falou assim: Elias, vai lá e fala para o Acabe que não vai ser agora não. Vai dar um tempinho para ele. Sabe por quê? Porque Deus não tolera, Deus não suporta um coração quebrantado na sua presença, irmãos. Não importa o tamanho do pecado, não importa o erro que cometemos no passado, não importa. Quando nós somos capazes de ir até o Senhor, quando nós somos capazes de dobrar o nosso joelho, quando nós somos capazes de abrir o nosso coração diante do Senhor, o coração de Deus, ele se derrete, o coração de Deus exerce misericórdia, o coração de Deus toca por dentro, e Ele envia a sua presença e o seu cuidado sobre nós. Esse é o coração do nosso Deus, misericordioso, terno, compassivo. Deus que não nos trata segundo os nossos pecados. Se você quer ter mérito diante de Deus, você está ferrado. Mas Deus não trata a gente conforme os nossos pecados. O Salmo 103 diz: o quanto é distante o Oriente do Ocidente, o quanto é distante o céu da terra, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Deus faz de tudo para nós não pecarmos, mas depois que pecamos, Deus faz de tudo para nós voltarmos para Ele. Você consegue imaginar um Deus maravilhoso como este Deus? Não é como os deuses que o homem cria. Os deuses gregos, os deuses romanos eram vingativos. Você já viu falar aquela expressão sai de baixo? Sabe de onde surge essa expressão sai de baixo? Na Roma antiga, quando alguém fazia alguma coisa que
o Deus lá ficava enfesado, nervoso, eles acreditavam que Deus jogava um raio na cabeça das pessoas. Então eles gritavam, sai de baixo. Esse era o Deus. É claro que o nosso Deus é juízo. É claro que o nosso Deus é um Deus também para ser levado a sério. Mas quando nós quebrantamos o nosso coração, isso toca o coração de Deus. Eu gosto muito da expressão de Jeremias, também conhecido como profeta chorão. Jeremias era um profeta que chorava diante de Deus. Ele chorava das mazelas que ele estava enfrentando, porque Deus o escolheu para pregar a uma geração difícil. Deus o escolheu para pregar a uma geração incrédula. Deus o escolheu para pregar a uma geração que fazia tudo contrário à vontade do Senhor. Deus diz, Jeremias, você vai pregar e vai fazer o seu melhor, mas eles não vão te ouvir. Eles não vão aceitar aquilo que você prega, mas continue pregando, Jeremias, porque a sua pregação agrada o meu coração. E aí Jeremias prega e o resultado não vem. Jeremias prega, o resultado não vem. Jeremias prega e a coisa aumenta, o problema aumenta. O rei se levanta contra Jeremias. Jeremias chora diante do altar do Senhor, porque ele está sofrendo as aguras do movimento, do ministério. Ele está passando lutas interiores, mas ele é fiel àquilo que o Senhor fala. E há um determinado momento na carta, no texto de Jeremias, em que Deus diz, Jeremias, para de chorar um pouco, porque quando você chora aí, eu choro aqui. Você consegue imaginar um Deus que é capaz de sentir a sua lágrima? Um Deus que é capaz de sentir o seu choro? Um Deus que é capaz de ouvir o seu lamento de uma forma que jamais qualquer pessoa na face da terra consegue entender? Nesse mês de abril eu fui muito tocado por uma experiência com a Anice. Eu vi a Anice chorando. E o choro de a dor de uma pessoa, e você não ter o que fazer, é algo terrível. Você sentia a pessoa chorando, e eu sei, a Anice não é de chorar, mas você vê a pessoa chorando de dor, e o remédio não faz efeito, nada faz efeito, e não poder mover uma perna, não poder virar na cama. Foram dias difíceis, mas eu quero que você saiba, que Deus é conosco neste processo. Ele não nos abandona porque nós estamos temporariamente em cima de uma cama. Ele nos conforta, nos consola, nos abençoa, apesar da realidade que nós estamos vivendo. A palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Só precisamos descobrir qual que é esse tudo. O que Deus está fazendo? Por quê? Por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu? Não sei. Talvez a nossa mente humana seja muito pequena, nossos olhos humanos são pequenos para enxergar o que Deus quis fazer, o que Deus fez. E às vezes nós não enxergamos. Há momentos da nossa vida que nós só vamos entender daqui a algum tempo. Talvez daqui um ano, talvez daqui 6 meses, vai ficar muito claro no coração da Anice por que Deus permitiu isso. Hoje eu não sei. Talvez ela também não tenha resposta. Mas não importa, o que importa é que Deus está presente. Ele é socorro presente na hora da angústia. É o Deus que conforta, é o Deus que consola, é o Deus que nos estimula, é o Deus que nos faz caminhar, mesmo quando as nossas forças estão no limite, mesmo quando nós não aguentamos as lutas e as dificuldades que estamos passando. Por isso, Ele nos convida a vir para perto dEle, a viver debaixo da luz. Significa que nós somos chamados a ser testemunhas visíveis do seu poder restaurador. Somente hoje, a gente pôde testemunhar aquilo que Deus fez neste processo. E a gente precisa entender que o chamado de Deus para nós, é para que a gente viva uma vida que exija renúncia total de nós mesmos, para seguir a Jesus. Porque na hora da luta, na hora da dificuldade, é muito fácil nós dizermos, não dá. Deus não vai responder, Deus não vai fazer. Mas nós precisamos continuar crendo no poder de Deus, crendo no chamado que Deus tem para nós, e rejeitar tudo aquilo que seja saída que não seja de Deus, para viver apenas aquilo que Deus tem para a nossa vida. Terceiro ensinamento desta palavra desta noite: permaneça na verdade e testemunhe a salvação de Cristo. Quem pratica a verdade se aproxima da luz,
para que as suas obras sejam manifestas como feitas por Deus. A vida cristã não termina na decisão de aceitar a Jesus. Ela se concretiza diariamente em frutos visíveis. Não é só a Deus está vendo. Deus está vendo, mas nós também precisamos ver. Eu também preciso ver. Você também precisa ver. Martinho Lutero expressou uma frase interessante que diz: somos salvos somente pela fé, mas a fé que salva nunca está sozinha. Somos salvos somente pela fé, mas a fé que salva nunca está sozinha. Portanto, meu irmão, o convite é para que você desenvolva uma vida cristã frutífera e sólida. Sólida, firmada os pés na rocha. Um dia passando por luta, um dia passando por dificuldade, mas também há dias maravilhosos em que você pode relaxar a sua vida, você pode curtir a alegria da vida, você pode experimentar o que Deus tem de melhor para a sua vida. Há dias que são maravilhosos, mas também há dias difíceis e nós precisamos aprender com eles. Por isso o convite do Senhor é para que nós testemunhemos esta verdade, porque a vida cristã é muito mais do que a decisão de aceitar a Jesus. A vida cristã é um caminhar diário com Cristo, e se concretiza através dos frutos que são visíveis em nossa vida. Cresça na palavra, cresça na palavra. Pastor, eu já li a Bíblia 3 vezes, leia a 4ª vez, leia a 5ª vez, leia, 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 leia. Você vai descobrir textos que você diz: meu Deus, onde é que estava esse texto que eu não vi antes? Sabe, irmãos, e quanto mais nós lemos a palavra, mais nós descobrimos sobre Deus, mais nós aprendemos sobre Deus. E cada vez que nós relemos, nós encontramos um novo olhar de Deus sobre aquela leitura, sobre aquela passagem, aquele processo, e entendemos como Deus fala conosco a partir daquela leitura, daquela realidade. Cresça na palavra, cresça no serviço, servir uns aos outros. Que manifestação de poder que vocês deram nesses últimos dias aqui na igreja. Cada vez que nós nos reunimos aqui, vocês nos enchem de alegria, de ver as coisas acontecendo na vida da igreja. A preparação, vocês pensaram as irmãs que estavam aqui ontem no café, no chá das irmãs, quantas estavam? Ergue a mão. Glória a Deus. Vocês chegaram 4h, 4h30, mas teve uma equipe que trabalhou às 6h na sexta-feira até a 00:30 aqui, ainda depois eles estavam prontos para ir embora. Eu fui lá chamar para fazer o fechamento da vigília aqui ainda. Aí as irmãs chegaram, estava tudo bonito, tudo arrumado. Estava bonito ou não, irmãs? Estava lindo, não estava? Mas alguém fez. E quando terminou a festa, irmãos, se vocês descerem lá agora, o salão está limpinho, parece que não teve nada. Isso não é algo para a gente engrandecer o nome do Senhor? Isso chama-se serviço. Agora, o mais importante é o que esta igreja está fazendo. Porque fazer por fazer qualquer um faz, mas eles fazem por amor. E quando nós estamos fazendo algo por amor, isso toca profundamente o coração de Deus, porque não é um simples fazer, mas é fazer porque é para o Senhor, é para engrandecer o nome dEle, é para glorificar o nome dEle, é para que Ele receba toda a honra e toda a glória. Glória a Deus, amados. E isso nós estamos vivendo nesses dias. Então eu quero que você continue crescendo no servir. Não é uns se matando pelos outros, mas é todos participando, todo mundo envolvido, todo mundo trabalhando. Uns estão carregando de uma forma, outros estão fazendo de outra. Uns que não estavam lá embaixo estavam aqui orando. Não importa, mas todos estão envolvidos no mesmo propósito. E por isso Deus abençoa. Tudo aquilo que tentamos fazer dá certo. As coisas acontecem e as bênçãos vêm sobre a vida da igreja. Cresça também no amor. Amar uns aos outros. Isso é difícil, mas é o único jeito, é o único caminho. Porque se eu não sou capaz de amar o irmão que eu vejo, como vou amar a Deus que eu não vejo? É difícil, mas é o caminho. Também cresça no discipulado. Discipulado não é um programa oficial da igreja. Discipulado é a vida cristã na prática, através dos relacionamentos. Talvez você não perceba, mas nos últimos meses você foi discipulado por alguém. Talvez você não perceba, mas sem perceber, você recebeu instruções do Pai,
através da vida de um irmão, através da vida de uma irmã, seja através de uma simples ligação, seja através de um abraço, seja através de uma sugestão, de uma opinião. Não sei a forma, Deus usa tantas e tantas formas para nos discipular. Mas sabe o que isso significa? Que Deus quer que você caminhe com pessoas iguais a você, de carne e osso, que tem as mesmas dores, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, para que você aprenda e compreenda como Deus opera sobre a vida de um coletivo, de uma igreja. Quantas irmãs e quantos irmãos assistiram os vídeos que o Ministério de Mídia passou sobre o Dia das Mães aí, nessa última semana? Oh, pouco, hein, irmãos? Vocês precisam acessar lá o Instagram da igreja. Aliás, curtam também, se inscreve lá no Instagram da igreja, tá? @IBI Curitiba. Façam isso. Nós estamos publicando pequenos testemunhos, mas que são testemunhos impactantes do poder de Deus sobre determinadas áreas. Pastor, mas só faz com algumas pessoas? Não, vamos fazer com todos. Você quer ser o próximo? Fala com a Mariane aí. Só que tem uma fila, né? Tem uma fila de gente para eles prepararem. E não é fácil. Essa semana a Mariane teve que preparar 3 ou 4 vídeos, né, Mariane? Né? Junto com a equipe, claro, não é sozinha, mas dá trabalho para fazer isso, né? Então, louvado seja o nome do Senhor por isso. Por que é que nós estamos fazendo esses vídeos? É para valorizar o irmão do vídeo? Não, não é para valorizar o irmão do vídeo. Embora, claro, também é digno de honra aquilo que Deus fez através da vida deste irmão ou desta irmã. Mas acima de tudo, como um testemunho público do que Deus faz na nossa vida, porque muitas pessoas ao nosso redor precisam ouvir esses testemunhos e tomar uma decisão a respeito de Cristo. É uma forma delas olharem para Cristo através dos nossos testemunhos. E agora, nos próximos dias, com a ajuda do Jefferson e da Clarice, nós vamos começar a impulsionar esses testemunhos na rede social. E essas pessoas que moram aqui ao nosso redor, elas vão receber na hora certa, elas vão receber uma sugestão do Instagram, vão receber uma sugestão do Facebook, vão receber algo para que elas possam despertar a mente, o coração, para aquilo que Deus está fazendo neste lugar. E você vai começar a ver pessoas que você nunca viu antes, entrarem neste lugar, para buscar aqui o que você tem desfrutado do Senhor. Nós somos uma igreja humana, não é uma igreja divina. Divino ainda é só quando nós formos para a glória. Nós somos ainda humanos aqui na terra, somos falhos, somos pecadores, mas Deus está fazendo uma grande obra na minha vida e na sua vida. Deus está formando um povo excelente neste lugar, e eu quero te convidar a fazer parte disso. Se você ainda está meio por fora, se você ainda está tentando ver o que está acontecendo, perceba, já está saindo à luz coisas maravilhosas que o Senhor está operando nas nossas vidas, amém, amados? Então desenvolva uma vida cristã frutífera e sólida, e o convite para você nesta noite é: olhe para Jesus, olhe para Jesus. É Jesus. O homem é falho, mas Jesus jamais vai te decepcionar. Jamais seremos decepcionados se olharmos para Cristo. Quando olhamos para nós mesmos, olhamos para a nossa pequenez, mas quando olhamos para Cristo, percebemos as possibilidades daquilo que Ele pode fazer em nossa vida. Então o desafio para mim e para você como igreja, é manter os nossos olhos na cruz, que nunca perderemos o caminho para o céu.